Você já imaginou o que acontece quando o próprio Deus para de falar e fica esperando uma resposta sua? Em Êxodo 35, descobrimos um dos momentos mais tensos da história bíblica, onde o silêncio de Deus revela mais do que todas as suas palavras. Depois de 34 capítulos de Deus falando quase ininterruptamente com Moisés, transmitindo leis, mandamentos e instruções detalhadas sobre como o povo deveria viver, algo extraordinário acontece. Ele simplesmente para e espera. Mas esse não é um silêncio vazio, é um silêncio carregado de propósito, uma pausa estratégica que mudaria para sempre a maneira como a humanidade se relaciona com o divino. Neste vídeo, vamos descobrir por que Deus escolheu esse momento específico para ficar calado, como essa passagem revolucionou a relação entre o Criador e sua criação e, principalmente, o que isso significa para você hoje. Se você quer entender os momentos de silêncio de Deus na sua vida, inscreva-se no canal, ative o sininho e vem comigo nessa jornada. E deixe nos comentários, você já passou por momentos onde Deus pareceu estar em silêncio? Para entendermos a profundidade do que acontece em Êxodo 35, precisamos voltar apenas alguns capítulos e relembrar um dos episódios mais traumáticos da história do povo de Israel. O bezerro de ouro ainda ecoava na memória coletiva como uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Imagine a cena. Moisés havia subido ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. O povo esperou mais um pouco, e quando a ansiedade se tornou insuportável, tomaram uma decisão que marcaria a história para sempre. Pegaram suas joias de ouro, as mesmas que haviam recebido dos egípcios na saída do Egito, e moldaram um bezerro dourado. Não era apenas um ídolo, era uma declaração de independência de Deus. Era o povo dizendo: não conseguimos mais esperar por um Deus invisível. Precisamos de algo que possamos ver, tocar, controlar. Quando Moisés desceu do monte e viu a festa pagã acontecendo ao redor do bezerro, algo dentro dele se quebrou. As tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus, foram despedaçadas no chão, em um gesto de fúria que espelhava a ira divina. Mas a quebra das tábuas foi apenas o começo. O que aconteceu a seguir foi devastador. 3.000 pessoas morreram naquele dia. 3 vidas ceifadas por causa de uma escolha impulsiva. O sangue derramado tingiu a areia do deserto, e o peso da tragédia se abateu sobre o acampamento como uma nuvem densa e sufocante. Mas talvez ainda mais aterrorizante que a morte física foi a ameaça espiritual que pairou sobre eles. Deus, em sua ira, declarou que não os acompanharia mais na jornada para a terra prometida. Vão vocês, disse ele, mas eu não irei com vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz, e eu poderia destruí-los no caminho. Arqueólogos modernos descobriram que rituais envolvendo bezerros dourados eram comuns entre povos nômades da região. Esses ídolos não eram apenas objetos de adoração, mas símbolos de fertilidade, prosperidade e poder. O ouro usado provavelmente fazia parte do tesouro que os israelitas haviam tomado emprestado dos egípcios antes da fuga, uma ironia amarga que transformava os símbolos de sua libertação em instrumentos de sua rebelião. A tensão no acampamento era palpável. Famílias choravam seus mortos. Outros se perguntavam se seriam os próximos a sentir a ira divina. E todos, absolutamente todos, viviam com a terrível incerteza: será que Deus realmente nos abandonou para sempre? Mas então, no capítulo 35, algo inesperado acontece. Depois de toda essa destruição, depois de toda essa quebra de confiança, depois de todas as ameaças de abandono, Deus não ordena, Ele não exige. Pela primeira vez na história registrada, Ele faz algo que mudaria para sempre como nos relacionamos com Ele. E o que Ele faz é ainda mais surpreendente do que qualquer milagre que já havia realizado. Quando analisamos Êxodo 35, versículos 4 e 5, encontramos uma das passagens mais revolucionárias de toda a Escritura. Moisés reúne o povo e transmite uma mensagem de Deus que soa quase impossível depois de tudo que havia acontecido. Esta é a palavra que o Senhor ordenou: tomem do que possuem uma oferta para o Senhor. Todo aquele que no seu coração se sentir movido, traga a oferta do Senhor. Espere um momento, leia isso novamente. Todo aquele que no seu coração se sentir movido.
Essa pequena frase representa uma revolução completa na maneira como Deus escolhe se relacionar com a humanidade. Até esse ponto, quase tudo o que Deus havia pedido vinha na forma de comandos diretos. Faça isso, não faça aquilo, obedeça, cumpra. Mas agora, no momento mais improvável possível, logo após a maior rebelião da história, Deus muda completamente de estratégia. Em vez de comandar, ele convida. Em vez de exigir, ele sugere. Em vez de forçar obediência, ele apela ao coração. Na cultura antiga, isso era absolutamente revolucionário. Os deuses das nações vizinhas sempre exigiam, sempre demandavam, sempre ameaçavam consequências terríveis para quem não cumpria suas ordens. A ideia de uma divindade que convida em vez de comandar era tão estranha que beirava o absurdo. Textos antigos da Mesopotâmia e do Egito mostram deuses que precisavam ser apaziguados com ofertas constantes, sob pena de catástrofes naturais ou maldições. Mas aqui estava o Deus de Israel fazendo exatamente o oposto. Ele estava dizendo: se você quiser contribuir, contribua. Se seu coração se sentir movido, responda, mas a escolha é completamente sua. A psicologia moderna nos ensina sobre a diferença entre motivação intrínseca e extrínseca. Motivação extrínseca é quando fazemos algo por causa de recompensas externas ou para evitar punições. Motivação intrínseca é quando fazemos algo porque genuinamente queremos fazer, porque encontramos significado e satisfação na própria ação. Deus estava apelando para a motivação intrínseca do povo. Ele estava dizendo: não quero que vocês me sirvam por medo, não quero que me obedeçam apenas para evitar punição, quero que escolham me amar, quero que decidam voluntariamente fazer parte do que estou construindo. Isso se conecta diretamente com o conceito de livre-arbítrio. Deus poderia ter simplesmente comandado as ofertas, poderia ter estabelecido um imposto obrigatório, poderia ter ameaçado consequências terríveis para quem não contribuísse. Mas ele escolheu o caminho mais arriscado: confiar na bondade do coração humano. Mas a pergunta que não quer calar é: por que justamente após a maior rebelião da história, Deus decide confiar novamente no coração humano? Por que não endurecer as regras? Por que não aumentar o controle? A resposta revela algo profundo sobre a natureza divina e sobre o que Deus realmente sabia sobre nós, que nós mesmos não sabíamos. O que Deus entendeu e que a humanidade levaria milênios para descobrir é que existe uma diferença fundamental entre obediência forçada e adoração voluntária, entre serviço por medo e serviço por amor, entre contribuição compulsória e generosidade espontânea. Quando construímos algo por obrigação, fazemos apenas o mínimo necessário. Quando construímos algo por amor, damos o nosso melhor. Deus não queria um tabernáculo construído com materiais dados a contragosto. Ele queria um tabernáculo que fosse expressão genuína do coração do povo. Pense nos relacionamentos humanos saudáveis. O que acontece quando tentamos forçar alguém a nos amar? A relação se torna artificial, tensa, insustentável. Mas quando alguém nos ama por escolha própria, quando decide estar conosco porque genuinamente quer estar, a relação floresce de maneira natural e bela. Deus estava aplicando esse mesmo princípio em sua relação com a humanidade. Ele estava dizendo: não quero servos robotizados, quero parceiros voluntários. Não quero obediência mecânica, quero cooperação consciente. A neurociência moderna confirma que nosso cérebro responde de maneira completamente diferente quando agimos por escolha própria versus quando somos forçados a agir. Quando escolhemos voluntariamente fazer algo bom, nosso sistema nervoso libera endorfinas, serotonina e outros neurotransmissores que nos fazem sentir bem. Literalmente nos sentimos melhor quando agimos por amor do que quando agimos por obrigação. Deus estava educando o coração humano, ensinando-nos a encontrar alegria na generosidade, satisfação no serviço voluntário, realização na cooperação consciente. Ele estava reprogramando nossa relação com Ele de uma base de medo para uma base de amor. Pense em momentos da sua própria vida. Quando você agiu por obrigação, talvez ajudando alguém porque tinha que ajudar, como se sentiu? Provavelmente ressentido, cansado, talvez até irritado. Agora compare com momentos quando você ajudou alguém porque genuinamente queria ajudar, quando seu coração se sentiu movido a agir. A experiência é completamente diferente, não é?
Essa mudança de estratégia divina tem implicações profundas para a nossa espiritualidade hoje. Quantas vezes servimos a Deus por obrigação? Quantas vezes oramos porque devemos orar? Lemos a Bíblia porque temos que ler? Vamos à igreja porque é nossa obrigação? Deus continua usando a mesma estratégia hoje. Ele continua convidando em vez de forçar, sugerindo em vez de exigir, apelando ao coração em vez de impor pela força. Uma curiosidade fascinante. Êxodo 35 marca a primeira vez na Bíblia em que aparece a expressão coração disposto. A palavra hebraica usada é nadab, que significa ser nobre, ser generoso por escolha própria. É a mesma raiz da palavra que significa príncipe ou nobre. Deus estava tratando cada pessoa como realeza, como alguém nobre o suficiente para tomar decisões importantes por conta própria. Mas espere, porque o que acontece a seguir no texto vai revelar algo ainda mais surpreendente sobre a natureza humana e sobre a eficácia da estratégia divina. O resultado da confiança de Deus no coração humano foi algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. O que aconteceu depois do convite de Deus em Êxodo 35 desafia tudo o que pensamos saber sobre natureza humana e generosidade. Os versículos 20 a 29 registram algo que mesmo hoje soa quase impossível de acreditar. Então, todo o povo de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo o homem a quem o seu coração movia, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impelia, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor. Note a linguagem. Todo o povo saiu e veio. Eles não apenas ouviram o convite, eles responderam. Todos eles. Mas não foi uma resposta morna, relutante. Foi uma resposta tão entusiasmada, tão abundante, que criou um problema que nunca havia existido antes na história. As ofertas começaram a chegar. Ouro, prata, bronze, tecidos finos, pedras preciosas, madeira de acácia, óleos perfumados. Mas não vinham em pequenas quantidades, vinham em avalanche. Famílias inteiras traziam seus tesouros mais preciosos. Mulheres doavam suas joias mais valiosas. Homens ofereciam seus materiais de trabalho mais caros. O texto diz que eles trouxeram muito mais do que suficiente para toda a obra. Tanto que, pela primeira vez na história registrada, um líder religioso teve que pedir para pararem de dar ofertas. Moisés literalmente teve que fazer um anúncio público: não tragam mais nada, já temos material suficiente. Êxodo 36:6 registra: então Moisés deu ordem, e fizeram apregoar por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Pare e reflita sobre isso por um momento. Quando foi a última vez que você ouviu um pastor, padre ou líder religioso pedindo para pararem de dar ofertas porque já tinham demais? Quando foi a última vez que uma campanha de arrecadação teve que ser cancelada porque as doações eram excessivas? Estudiosos estimam que o valor total das ofertas para o tabernáculo equivaleria a milhões de dólares em moeda atual. O ouro sozinho pesava mais de 1 tonelada. A quantidade de tecidos finos poderia vestir um exército. As pedras preciosas poderiam encher cofres reais. Mas aqui está o detalhe mais impressionante. Tudo isso veio de ex-escravos. Pessoas que apenas alguns meses antes não possuíam nada além das roupas do corpo. Pessoas que haviam vivido 400 anos em cativeiro, sem direito a propriedades, sem direito a riquezas. De onde veio toda essa abundância? Das joias de ouro e prata que haviam tomado emprestado dos egípcios antes da fuga. O mesmo ouro que havia sido usado para fazer o bezerro dourado agora era oferecido voluntariamente para construir a casa de Deus. A mesma riqueza que havia sido instrumento de rebelião se tornava a expressão de adoração. A organização logística necessária para processar todas essas ofertas foi extraordinária. Tiveram que designar pessoas específicas para receber, catalogar e armazenar os materiais. Tiveram que criar sistemas de controle de estoque, tiveram que coordenar centenas de artesãos trabalhando simultaneamente. Compare isso com outros projetos de construção da época. As pirâmides do Egito foram construídas com trabalho forçado. Os templos da Mesopotâmia eram financiados por impostos obrigatórios. Os palácios reais eram erguidos com recursos confiscados do povo. Mas o tabernáculo foi construído com ofertas voluntárias, que excederam todas as expectativas. O contraste com muitas campanhas de arrecadação modernas é gritante. Quantas vezes vemos líderes religiosos implorando por doações? Quantas vezes ouvimos apelos desesperados por recursos? Quantas vezes campanhas se arrastam por meses porque as contribuições são insuficientes? Mas aqui estava um povo que havia acabado de sair da maior crise espiritual de sua história.
respondendo a um convite divino com generosidade tão abundante que teve que ser interrompida. O que isso revela sobre o coração humano? Que quando genuinamente tocado, quando verdadeiramente movido, quando tratado com dignidade e respeito, o ser humano é capaz de generosidade extraordinária. Que a estratégia do convite funciona melhor que a estratégia da coerção. Que o apelo ao coração é mais eficaz que a imposição pela força. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. O aspecto mais profundo e revolucionário de toda essa narrativa. A abundância das ofertas não era o objetivo final. Era apenas um sintoma de algo muito maior que estava acontecendo. Algo que revela o verdadeiro propósito de Deus com toda essa estratégia do silêncio e do convite. A revelação mais impactante de Êxodo 35 não está no que as pessoas deram, mas no que elas se tornaram no processo de dar. Deus não precisava de um tabernáculo físico. Ele é o Criador do universo. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O céu é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. Então, por que todo esse elaborado processo de convite, ofertas voluntárias e construção coletiva? Porque o verdadeiro tabernáculo que Deus queria construir não era de ouro, prata e tecidos finos. Era um tabernáculo espiritual no coração de cada pessoa que escolhesse participar. Cada oferta voluntária era mais que uma contribuição material. Era um ato de fé, era uma declaração de amor, era um passo na direção de Deus, era uma pedra na construção de um templo espiritual invisível, mas infinitamente mais valioso que qualquer estrutura física. O silêncio de Deus em Êxodo 35 não era ausência, era estratégia pedagógica. Ele estava ensinando à humanidade algo fundamental sobre relacionamentos, sobre amor, sobre escolha, sobre a natureza da verdadeira adoração. Quando você ama alguém verdadeiramente, não quer ser amado de volta por obrigação, quer ser escolhido, quer que a pessoa decida por livre e espontânea vontade corresponder ao seu amor. O risco é alto, a pessoa pode escolher não amar, mas quando ela escolhe amar, a relação tem uma qualidade, uma profundidade, uma beleza que jamais existiria se fosse forçada. Deus estava correndo esse risco com a humanidade. Estava escolhendo vulnerabilidade em vez de controle, confiança em vez de coerção, amor em vez de medo. E o resultado excedeu todas as expectativas. Cada pessoa que trouxe uma oferta para o tabernáculo estava conscientemente ou não participando de uma lição divina sobre a natureza do amor verdadeiro. Estava aprendendo que é melhor dar por amor que por obrigação, melhor servir por escolha que por força, melhor adorar voluntariamente que mecanicamente. Essa estratégia divina prefigura toda a narrativa de salvação que se desdobraria ao longo da história. Deus nunca forçaria ninguém a amá-lo, nunca obrigaria ninguém a servi-lo, nunca coagiria ninguém a adorá-lo. Sempre convidaria, sempre sugeriria, sempre apelaria ao coração. O próprio sacrifício de Cristo seguiria esse mesmo padrão, seria voluntário. Jesus disse: "Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou." Mesmo na cruz, mesmo no momento de maior dor e abandono, foi uma escolha consciente, um ato de amor voluntário. O silêncio de Deus em Êxodo 35 ecoaria através dos séculos, cada vez que Ele esperasse pacientemente por uma resposta nossa. Cada vez que nos desse espaço para escolher, cada vez que respeitasse nosso livre-arbítrio, mesmo quando nossas escolhas o ferissem profundamente. Agora você entende por que Êxodo 35 é um dos capítulos mais revolucionários de toda a Bíblia. Não é apenas sobre a construção de um tabernáculo, é sobre a construção de um novo paradigma de relacionamento entre Deus e a humanidade. Um paradigma baseado em convite, não em coerção, em amor, não em medo, em escolha, não em obrigação. Os momentos de silêncio de Deus na sua vida não são sinais de que Ele o abandonou. São convites para uma resposta do coração. São oportunidades para você escolher conscientemente se aproximar dele, não porque tem que se aproximar, mas porque quer se aproximar. Quando Deus fica em silêncio, Ele não está ausente, está esperando, está confiando,
está dando espaço para que sua resposta seja genuína, para que sua escolha seja real, para que seu amor seja verdadeiro. Na sua vida profissional, quando você trabalha apenas por obrigação, o trabalho se torna pesado, monótono, frustrante. Mas quando você encontra propósito no que faz, quando escolhe dar o seu melhor não porque é forçado, mas porque quer contribuir, a experiência se transforma completamente. Nos seus relacionamentos, quando você age por obrigação social, as interações se tornam artificiais e desgastantes. Mas quando você escolhe conscientemente investir em alguém, quando decide voluntariamente demonstrar amor e cuidado, os relacionamentos florescem de maneira natural e bela. Na sua espiritualidade, quando você ora apenas porque deve orar, quando lê a Bíblia apenas porque tem que ler, quando vai à igreja apenas por obrigação social, a fé se torna mecânica e sem vida. Mas quando você escolhe se conectar com Deus porque genuinamente quer se conectar, quando busca a Ele porque seu coração se sente movido a buscar, a experiência espiritual ganha uma dimensão completamente nova. Como você pode desenvolver um coração disposto como o povo de Êxodo 35? Primeiro, reconhecendo que Deus continua convidando em vez de forçar. Ele continua apelando ao seu coração em vez de impor pela força. Ele continua esperando pacientemente por respostas voluntárias em vez de exigir obediência mecânica. Segundo, prestando atenção aos momentos em que você se sente genuinamente movido a agir. Quando algo ressoa no seu coração. Quando você se sente inspirado a ser generoso, a ajudar alguém, a fazer a diferença. Esses são convites divinos disfarçados de impulsos internos. Terceiro, praticando a generosidade espontânea, não apenas com dinheiro, mas com tempo, atenção, palavras de encorajamento, gestos de amor. Quando você dá porque quer dar, não porque é obrigado a dar, você experimenta a mesma alegria que o povo de Israel experimentou ao contribuir para o tabernáculo. A importância da generosidade espontânea vai muito além do ato em si. É uma forma de exercitar o músculo do amor voluntário. É uma maneira de treinar seu coração para responder a convites divinos. É um jeito de participar do mesmo processo de construção espiritual que aconteceu no deserto há milhares de anos. Mas isso me deixa pensando em uma questão profunda que vai além de Êxodo 35. Se Deus usou essa estratégia do silêncio e do convite com o tabernáculo, onde mais na Bíblia ele fica em silêncio esperando nossa resposta? E mais importante ainda, onde ele pode estar esperando a sua resposta hoje? Talvez no seu relacionamento com ele. Talvez na sua disposição para perdoar alguém. Talvez na sua prontidão para servir de alguma maneira específica. Talvez na sua abertura para uma mudança de direção na vida. Talvez na sua coragem para dar um passo de fé que você tem adiado. O silêncio de Deus não é rejeição, é respeito, é confiança, é amor que recusa controlar e escolhe esperar. É um convite sussurrante para você decidir, por livre e espontânea vontade, fazer parte do que Ele está construindo no mundo e no seu coração. Se este vídeo tocou seu coração, se essas palavras ressoaram com algo dentro de você, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa entender que o silêncio de Deus não é abandono, mas um convite para uma resposta voluntária do coração. E me conta nos comentários, em que área da sua vida você sente que Deus está esperando uma resposta voluntária do seu coração? Onde você percebe Ele convidando em vez de forçar, sugerindo em vez de exigir? No próximo vídeo, vamos descobrir outros momentos fascinantes na Bíblia onde Deus usa essa mesma estratégia do silêncio expectante. Momentos onde Ele para de falar e fica esperando uma resposta nossa. Você vai se surpreender ao descobrir quantas vezes isso acontece e como reconhecer esses convites na sua própria jornada espiritual.